Bem-vindos a mais um vídeo do canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a Alupar, os níveis de governança corporativa, política de dividendos, regras para o pagamento de dividendos em JCP, payout, datas que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, destaques do segundo trimestre de 2023, preço versus indicadores fundamentalistas, meta financeira e preço teto. Então, sobre a Alupar, sobre a companhia. Então, a Alupar é uma holding de controle nacional privado. A atuação da Alupar é no setor de energia, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração. Então, a Alupar tem como objetivo o desenvolvimento e investimento em projetos no Brasil e demais países da América Latina. Então, a Alupar é a maior companhia 100% privada e uma das maiores no segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil em termos de RAP, Só reforçando aqui, a RAP, a receita anual permitida, nada mais é do que a remuneração das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Vamos dar uma olhada na política de governança corporativa da Alupar. Vamos observar aqui no Estatuto Social e Código de Conduta da Alupar, temos a informação que ela está listada aqui no nível 2, no segmento de governança corporativa da B3. E o que interessa aqui basicamente para a gente como investidores é a questão daquela ferramenta de proteção tag-along. Então, tag-along das ações da Alupar, seja essas ações ordinárias ou preferenciais, ela tem 100% de tag-along. Podemos também verificar aqui a questão da composição acionária da Alupar. A Alupar vai estar sendo negociada na B3 com ticket de ações ordinárias, ações preferenciais, e a Alupar também tem as e-units. E aqui podemos verificar a composição dessas e-units. A composição é basicamente uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Um ponto bastante interessante também aqui, se tratando da composição acionária da Alupar, é a quantidade de ações negociadas pela Alupar aqui. Então, há aproximadamente aqui 914 milhões de ações. Então, é uma base acionária assim, não tão grande. Então, isso, ao meu ver, seria um ponto positivo. Bem, vamos dar uma olhada na política de dividendos que a Alupar pratica. Quanto à política de dividendos, vamos dar uma olhada aqui nesse item aqui de responsabilidades. Então, dentro daquele item de responsabilidade, a gente vai ter aqui essa questão das diretrizes gerais, Então, no item 9.1, temos aqui o critério ou os critérios para distribuição de dividendos e podemos verificar aqui a regra que a Alupar coloca aqui quanto a essa distribuição de dividendos. Então, basicamente aqui, ela comunica que os acionistas terão o direito a receber como dividendo obrigatório não cumulativo em cada exercício 25% do lucro líquido do exercício social. E imediatamente abaixo, ela concede outra informação também muito relevante, onde ela coloca aqui, não obstante o disposto acima, caso os 25% do lucro líquido represente menos do que 50% do lucro líquido regulatório, a companhia remunerará os seus acionistas em montante equivalente a, no mínimo, 50% do lucro líquido regulatório. Então, temos aqui essas informações bem relevantes para que possamos entender a regra quanto ao pagamento dos dividendos da Alupar. Então, 25% do lucro líquido do exercício social. Se esse montante for menor do que 50% do lucro líquido regulatório, a empresa vai estar remunerando através desse montante de 50% do lucro líquido regulatório. Continuando aqui nas diretrizes gerais, podemos verificar o item 9.2, onde vai tratar sobre juros sobre capital próprio, onde a empresa deixa claro aqui que
sim, ela pode estar pagando seus proventos tanto na forma de dividendos quanto de juros sobre capital próprio. Também temos o item 9.3, quanto à distribuição de dividendos adicionais. O item 9.4, também colocando a regra quanto à distribuição aqui de dividendos intermediários. E o item 9.5, onde passa a informação quanto à frequência, né, a periodicidade de pagamento dos proventos. Então a Alupar coloca que a companhia buscará remunerar os seus acionistas trimestralmente. Então, é uma informação bastante relevante aqui para a questão de planejamento de carteira, né? Então, temos a informação que a empresa vai estar buscando remunerar os acionistas de maneira trimestralmente, né? Quanto ao histórico de pagamentos da Alupar, então temos aqui nesse documento algumas informações relevantes. Vou começar falando aqui da data de pagamentos. Então, nessa coluna aqui, podemos verificar, né, os meses em que a Alupar ela pagou os seus proventos. Então, podemos verificar que em 2023 ela realizou os pagamentos até então no mês 7, né, mês de julho, mês de maio. Em 2022, os pagamentos foram realizados no mês de maio, mês de agosto e mês de novembro. Então, podemos ver aqui também em 21 que foi pago no mês de maio, mês de agosto e mês de novembro. Então, temos uma certa frequência conforme verificamos, né, nas diretrizes da empresa quanto ao pagamento de dividendos. A empresa vai estar buscando remunerar os seus acionistas ali de uma maneira trimestral, de 3 em 3 meses, né? Outra informação que podemos verificar aqui é o quanto que a empresa pagou, né? Então, nessa coluna aqui, por ação. Repare que a Alupar ela fala por ação, ou seja, a ação ordinária e a ação preferencial, né, elas estão sendo remuneradas ali no seu mesmo valor. E as units, né, no caso aqui, lembrando que as units são compostas aqui, um empacotamento onde eu vou ter uma ação ordinária e 2 preferenciais da Alupar. Vamos falar um pouco sobre os resultados obtidos pela Alupar no segundo trimestre de 2023. Então, quanto aos destaques financeiros do segundo trimestre de 2023, vamos falando aqui sobre os indicadores regulatórios. A receita líquida da empresa teve um aumento de 15,3% comparado o segundo TRI de 22 com o segundo TRI de 23. Também podemos verificar aqui que o lucro líquido consolidado da empresa teve um aumento no regulatório de 166,7%. E podemos verificar aqui também a relação dívida líquida e EBITDA, comparando ali o segundo trimestre de 23 com 22. Esse resultado permaneceu inalterado. Contudo, podemos verificar aqui que houve um aumento de 9,1% quanto à dívida líquida da empresa, comparando ali o segundo trimestre de 22 com o segundo trimestre de 23. Então, tivemos esse aumento aqui da dívida líquida da empresa. Quanto ao endividamento da Alupar, temos algumas informações aqui sobre o perfil da dívida, onde esse perfil aqui, basicamente, dessa dívida está em longo prazo. Quanto à composição da dívida, podemos verificar aqui a questão do IPCA com 48,7% e o CDI com 32,4%. Quanto à composição da dívida, podemos destacar aqui as debêntures, né? Quanto à parte majoritária dessa composição da dívida da Alupar. Quanto à destinação dos resultados, temos as informações aqui de 36,6 milhões pagos como proventos. Desse total, 12 centavos foi pago por unit, 4 centavos por ações ordinárias e preferenciais. Também temos a informação aqui que nos 6 primeiros meses de 2023 tivemos um total de 73,2 milhões anunciados. Desse total, pagos como proventos 24 centavos por unit,
e 8 centavos por ações ordinária e preferencial. Como de costume nos nossos quadros, vamos dar uma olhada na relação preço versus indicadores fundamentalista, considerando a ação preferencial da Alupar. Bem, vamos utilizar aqui a plataforma TradingView. Estamos verificando aqui a ação preferencial da Alupar, no caso aqui seria a ação ALUP4, num período aqui semanal, que implica dizer que cada candle aqui representa uma semana de negociação da ALUP4. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a ALUP4 estava sendo negociada a R$ 4,46. Podemos verificar aqui que o valor patrimonial por ação na tela está anualizado 2022, 2021, 2020. Então, quando você olha para essa informação, tendo o seu valor patrimonial nessa faixa e os preços negociados acima, a informação que você tem que ter é que o mercado está pagando a mais do que seria o valor patrimonial dessa empresa. Então temos aqui uma discrepância não favorável. Vamos verificar aqui, pessoal, a questão também do lucro por ação, né, comparando com o preço, né, na data que eu gravei esse vídeo, né? Então temos aqui uma assimetria também não favorável, comparando o preço sendo negociado pelo papel ALUP4 com o lucro por ação da empresa. Então eu só gostaria de reforçar aqui que não é análise de um indicador fundamentalista isoladamente que vai ser suficiente para uma tomada de decisão. Aqui só estamos verificando o quanto o mercado está disposto a pagar pelo papel, comparando com os indicadores fundamentalistas ali, o lucro por ação, ou também verificamos, né, o quanto o mercado está disposto a pagar, comparando com o valor patrimonial por ação. Bem, vamos falar um pouco aqui da nosso quadro Meta Financeiras, onde eu tenho por objetivo receber aqui uma renda anual de R$12.000. Nós verificamos que a Alupar paga ali os seus dividendos de maneira trimestral, né? Então, o meu objetivo aqui é ter uma renda anual, calcular quanto de ações eu preciso ter e o quanto eu preciso investir para receber anualmente da Alupar R$12.000. Então vamos verificar aqui quanto a ALUP3, a ação ordinária da Alupar. Na data que eu estava gravando esse vídeo, a cotação estava R$ 9,39. Temos aqui o dividend yield dos últimos 12 meses e também o DPA dos últimos 12 meses no valor de 56 centavos. Então, com base nesse DPA, eu tenho que ter um número aproximado de ações de 21.000 ações, 429, para que eu venha obter essa renda mensal de R$12.000, e para isso eu preciso investir aproximadamente aqui R$201.000. Quanto a ALUP4, na data que eu estava gravando esse vídeo, estava cotada a R$ 9,41. Repare que o DPA da ALUP4 é igual ao DPA da ALUP3, isso porque a Alupar ela paga o mesmo valor dos seus proventos, seja para a ação ordinária quanto para as ações preferenciais. Então, consequentemente, vou precisar do mesmo número aproximado de ações, 21.429 ações, e investir ali aproximadamente R$201.000. Quanto à unit da Alupar, a ALUP11, ela estava cotada a R$ 28,28. Podemos verificar aqui que o DPA da ALUP11 é R$ 1,68, isso nos últimos 12 meses. Então, eu vou precisar de um número total de ações de aproximadamente 7.143 ações e vou ter que investir aqui um total de R$202.000 para atingir o meu objetivo anual de renda no valor de R$12.000. Bem, vamos falar agora sobre o nosso quadro de preço-teto, considerando aqui o DPA dos últimos 12 meses. Então vamos dar uma olhada aqui no papel aqui da ALUP4, cotada a R$ 9,41. Então vamos considerar, né, o DPA dos últimos 12 meses de 56 centavos.
né, temos nesse mesmo período ali de dividend yields um total de 5,95%. Então vamos aqui verificar os requisitos mínimos, né, para que possamos estar tomando como um teto, né, como preço teto para uma tomada de decisão ali de comprar ou não esse ativo para a nossa carteira. Então, considerando aqui os valores de 6% de dividend yield anual, 7% e 8%. Então, para 8%, o preço teto seria de R$ 7,00. Considerando o dividend yield de 7%, o preço teto seria R$ 8,00. E considerando o preço teto para o dividend yield de 6%, o valor seria de R$ 9,33. Então, podemos observar aqui, com a cotação do papel a R$ 9,41, né? Então, ele estaria acima aí do preço teto de todos, né, esses critérios colocados aqui, né? E a gente consegue verificar isso também nessa informação aqui, né? Que o dividend yield dos últimos 12 meses da Alup 4 está em R$ 5,95. Bem, obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até um próximo vídeo.